Você não está perdendo a capacidade de pensar porque é distraído. Você está perdendo a capacidade de pensar porque você socializa demais. E isso não é um efeito colateral, é a função. Porque pensar exige uma coisa que a vida normal odeia: silêncio interno. E silêncio interno é exatamente o que o grupo, a roda, o clima, a massa, chame como quiser, não pode permitir por muito tempo, senão a pessoa volta a ser dona de si. Quanto mais você socializa, menos você pensa. E quanto menos você pensa, mais fácil é te conduzir sem encostar em você. Se isso já te atravessou, se inscreve agora, porque o que vem a seguir não vai te confortar, vai te acordar. E esse canal só existe para quem prefere lucidez ao conforto de pertencer. Fica comigo porque você vai reconhecer o mecanismo com precisão cirúrgica. Como ambientes sociais, conversas inofensivas e o ritmo do coletivo transformam sua mente num reflexo, não numa consciência. E quando você enxergar, você vai perceber que a maioria das pessoas não está vivendo em sociedade. Está vivendo em estado de contágio. Você já sentiu isso, só não tinha nome. Você entra num lugar e antes de qualquer palavra você sente o ar. Um ar que não é oxigênio. É regra. Você sente o que pode e o que não pode. Você sente o tom. Você sente a moral do dia. Você sente quem é o vilão da vez. Você sente o tipo de piada que rende. Você sente o tipo de silêncio que vira suspeita. E o seu cérebro faz o que foi treinado para fazer desde criança. Ele se ajusta, não por covardia consciente, por instinto. Porque o corpo entende uma coisa que a sua razão finge que não entende. Pertencimento é sobrevivência. Ser aceito reduz risco. Ser rejeitado aumenta risco. O grupo não precisa te ameaçar. Basta deixar você sentir que pode perder lugar. E é aqui que o controle invisível começa. Sem placa, sem farda, sem decreto. Ele começa quando você troca uma pergunta por uma resposta rápida para não parecer estranho. Ele começa quando você troca nuance por rótulo para não ser atacado. Ele começa quando você troca honestidade por clima para não ser punido. Ele começa quando você troca pensamento por reação. E reação é a versão socialmente aceitável da ausência de consciência. Presta atenção nessa frase, porque ela sozinha vale o vídeo inteiro. Em grupo, a mente raramente pensa. Ela negocia. Negocia aprovação. Negocia imagem, negocia tom, negocia pertencimento. E enquanto você negocia, você não investiga. Você não atravessa. Você não sustenta. Você não vai até o fim de uma ideia. Você só tenta não perder a face. Agora, é aqui que seu cérebro vai tentar se defender dizendo: mas eu penso sim, eu converso, eu debato. Você debate. Você não pensa. Porque pensar é solitário. Pensar é lento. Pensar é uma viagem que não cabe em frases rápidas. Pensar é suportar ficar sem resposta por tempo suficiente até a verdade aparecer. E o ambiente social moderno não tolera isso. Ele exige resposta, exige posição, exige opinião, exige performance. E performance mental é inimiga de pensamento real. Aqui vai uma microvirada que costuma doer. Quanto mais sociável você se torna, mais você aprende a falar sem acessar. Você fala como quem joga. Você responde como quem se defende. Você argumenta como quem protege um time. Mas por dentro, você não está se aproximando da verdade. Você está se aproximando do aplauso. Que aplauso não é prova de realidade. É prova de compatibilidade. Você não ganha a aprovação por estar certo. Você ganha por não ameaçar o grupo. Essa é a primeira camada do controle invisível. Não controlar o que você diz, mas controlar o que você pode dizer sem custo. E quando o custo é alto, você mesmo se censura. Você mesmo se corta. Você mesmo se poda. Você vira seu próprio vigia. A maioria acha que liberdade é poder falar. Não. Liberdade é poder pensar sem precisar transformar pensamento em propaganda de si mesmo. Agora vem uma frase de interrupção, porque aqui muita gente adormece. Cuidado com ambientes onde todo mundo opina rápido demais. Velocidade é uma ferramenta de dominação. Porque a velocidade impede o aprofundamento, e sem aprofundamento ninguém chega na pergunta que realmente importa. E sabe qual é a pergunta que o coletivo sempre tenta impedir? Por que eu acredito no que eu acredito? Essa pergunta é dinamite.
Porque se você fizer essa pergunta com honestidade, você vai descobrir que muita coisa em você não nasceu em você. Nasceu no medo de perder lugar, nasceu no desejo de ser aprovado, nasceu na vergonha de ser diferente, nasceu na preguiça de encarar o vazio. E aqui Maquiavel entra não como nome bonito, mas como lâmina inevitável. Maquiavel descreveu o poder pelo ângulo mais cru. Não é preciso que o povo compreenda. É preciso que ele seja conduzido. E conduzir não exige violência constante. Exige gestão do que as pessoas percebem como aceitável, desejável e perigoso. Hoje esse poder não precisa morar só no Estado. Ele mora no grupo, no círculo, na tribo, no ambiente. Ele mora no clima. E o clima é o novo príncipe. Porque o clima decide o que é ridículo, decide o que é errado, decide o que é problemático, decide o que é coisa de doido, decide o que merece ser punido com risada. E a punição com risada é a punição perfeita. Ela não te mata, mas te envergonha. Ela não te prende, mas te domestica. E você aprende rápido. Para não sentir vergonha, você evita pensar em voz alta. Você evita perguntar. Você evita duvidar. Você evita ser lento. Você evita ser profundo. Você vira eficiente socialmente e burro espiritualmente. Agora, antes que você ache que isso é moralismo, deixa eu te virar de novo. O problema não é as pessoas. O problema é o efeito de massa. E o efeito de massa existe até em gente boa. Existe até em gente inteligente. Existe até em gente que se diz livre. Porque o efeito de massa não depende de maldade. Depende de medo e recompensa. Medo de exclusão. Recompensa de pertencimento. E pertencimento é mais viciante do que qualquer argumento. Você já percebeu como algumas pessoas mudam de opinião dependendo de quem está na sala? Elas não mudam por hipocrisia. Elas mudam porque o cérebro delas está tentando evitar dor social. E dor social dói de verdade. Dói no corpo. Dói como ameaça. Então o cérebro prefere trair a lógica do que trair o vínculo. E é por isso que quanto mais você socializa, menos você pensa, porque o seu pensamento começa a servir ao vínculo, não à verdade. E aqui entra outra ideia irreversível. Toda conversa em grupo tem uma hierarquia invisível. Quem fala com mais certeza vira referência. Quem duvida vira fraco. Quem pergunta vira chato. Quem silencia vira suspeito. Quem complica vira inimigo. Então, para sobreviver ali, você faz a coisa mais comum do mundo. Você imita o padrão vencedor. Você fala com certeza mesmo sem certeza. Você escolhe lado mesmo sem entender. Você adota indignação mesmo sem convicção. Você ri do alvo mesmo sem concordar. Você faz isso porque quer continuar existindo ali. E aí você chama isso de minha opinião. Só que não é opinião, é adesão. E adesão é o tijolo básico das massas. Agora eu vou abrir um loop que vai te prender até o final. Por que a massa odeia quem pensa de verdade? Não quem fala bonito, quem pensa. Porque pensar de verdade faz uma coisa que a massa não suporta. Ele quebra o ritmo. Ele exige pausa. Ele exige silêncio. Ele exige contradição. Ele exige complexidade. E complexidade é o inimigo natural de qualquer condução. Você não conduz alguém que está pensando. Você conduz alguém que está reagindo. Então a massa precisa manter você reativo. E como ela faz isso? Com fluxo, com novidade, com choque, com fofoca, com escândalo, com humor, com indignação, com moral instantânea. Tudo isso tem uma função: ocupar sua atenção para impedir sua interioridade. E interioridade é onde nasce a autonomia. Aqui vem mais uma microvirada. O controle invisível não é censura explícita, é saturação. Você não é impedido de pensar. Você é mantido ocupado demais para pensar. E o ambiente social é a forma mais antiga e mais eficiente de saturação. Porque ele não só te ocupa, ele te observa. Você não está apenas distraído, você está sendo visto. E quando você está sendo visto, você se comporta. Você se ajusta. Você não pega mal. Você não quer ser aquele. Você não quer ser o estranho. Você não quer ser o radical. Você não quer ser o que estraga o clima. E de novo, você troca pensamento por reputação. Aqui está uma verdade que ninguém quer ouvir porque ela expõe a própria vaidade.
Muita gente chama de pensamento aquilo que é apenas uma forma sofisticada de manter imagem. Ela fala de política, de filosofia, de moral, de sociedade. Mas o que ela quer mesmo é ser reconhecida como inteligente. E reconhecimento é um tipo de controle. Porque quando você depende dele, você para de arriscar pensamento real, aquele que pode te deixar mal visto. Você passa a ter opiniões seguras. E opiniões seguras são as mais perigosas, porque elas nunca chegam perto da verdade. Elas chegam perto do consenso. Agora vem o plot twist leve, que você precisa sentir cedo. Talvez o seu cérebro não esteja cansado de gente. Talvez ele esteja cansado de ficar em alerta o tempo inteiro para não perder lugar. Que alerta constante mata pensamento profundo. Porque pensamento profundo exige relaxamento interno. Exige um espaço onde você não está se defendendo. Exige um espaço onde você não está performando. Exige um espaço onde você não está negociando. Se você vive socializando o tempo inteiro, você vive em modo de vigilância. E vigilância é incompatível com criação de pensamento. Você entende por que tanta gente hoje tem opinião sobre tudo e entendimento sobre nada? Porque opinião é rápida, entendimento é lento. E a massa premia a rapidez. Então todo mundo vira rápido e raso. Agora eu vou te virar de novo com outra ideia impossível de desver. A massa não quer que você pense, ela quer que você sinta junto. Porque sentimento coletivo é sincronização, e sincronização é poder. Se todo mundo sente a mesma coisa ao mesmo tempo, todo mundo se move na mesma direção ao mesmo tempo. E aí o poder nem precisa empurrar, ele só aponta, e a massa corre. Maquiavel entendia isso. Administrar as emoções do povo é mais eficiente do que administrar a lógica do povo. Porque lógica divide, emoção unifica. E o ambiente social é a fábrica de emoção coletiva. Você vê isso em microescala numa mesa e em macroescala numa sociedade. Um comentário puxa risos. Os risos puxam coragem. A coragem puxa crueldade. A crueldade vira normal. E em pouco tempo você está participando de algo que, sozinho, você jamais faria. Sozinho você teria consciência. Em grupo, você tem clima. E clima é uma forma de hipnose. Aqui vem outra frase de interrupção. O que você chama de conversa, muitas vezes, é só indução. Indução de tom. Indução de moral. Indução de inimigos. Indução de desejos. Indução de vergonha. Você acha que está trocando ideias, mas está sendo calibrado. Calibrado para reagir do jeito certo. Agora eu vou te dar um exemplo sem virar aula. Pensa em quantas vezes você saiu de um encontro com uma certeza que você não tinha antes. Uma certeza repentina. Uma indignação nova. Um desprezo novo. Uma vontade de atacar alguém. Uma vontade de defender alguém. E quando você fica sozinho, essa certeza começa a dissolver. Você percebe que não era sua. Era do ambiente. Era um vírus emocional. E essa é a palavra que muita gente odeia porque ela revela o nojo do mecanismo. Contágio. Você não foi convencido. Você foi contaminado. E contágio não pede permissão. Ele só precisa de proximidade. E você oferece proximidade o tempo inteiro. Agora vem o plot twist médio, mais duro. A vida normal te incentiva a socializar porque socialização constante impede formação de um eu. Você vira uma colagem, um mosaico de frases alheias, um reflexo de climas, um conjunto de opiniões prontas. E quanto mais você vira colagem, menos você ameaça o sistema. Porque um eu consolidado é perigoso. Um eu consolidado escolhe. Um eu consolidado diz não. Um eu consolidado suporta ficar sozinho. Um eu consolidado não pode ser conduzido por vergonha. Então o sistema, o coletivo, o clima, a massa, chame como quiser, faz você sentir culpa quando está sozinho. Você sumiu, você está estranho, você está depressivo, você está se isolando. Tradução real, volta a ser acessível, porque acessível é controlável. E aqui vai uma ideia que deveria te calar por dentro. Quando você se torna acessível demais, você perde a posse da própria mente. Sua mente vira de uso público. Agora você entende por que tanta gente sente ansiedade quando não está socializando? Não é falta de pessoas, é falta de comando interno.
A mente sem o ruído externo começa a falar, e o que ela diz é insuportável para quem passou anos se distraindo com um grupo. Ela diz, você está vivendo errado. Ela diz, você se vendeu. Ela diz, você não sabe quem é. Ela diz, você está correndo para não encarar. Então a pessoa volta para o grupo, para o barulho, para a agenda, como quem volta para um sedativo. E chama isso de vida social. Mas é só gestão de dor. Agora vem a virada central. E ela muda a leitura inteira do título, sem você conseguir voltar atrás. Quanto mais você socializa, menos você pensa. Porque você começou a usar o grupo como substituto de consciência. Você terceirizou o julgamento, terceirizou a moral, terceirizou a percepção, terceirizou a coragem, terceirizou até o que você acha real. E aí, quando você está sozinho, você não sabe o que pensar. Você não tem manual. Você não tem clima. Você não tem coro. Você não tem espelho. Então você sente vazio e confunde vazio com solidão. Mas esse vazio tem outro nome: desautoria. Você não é autor da sua mente. Você é usuário dela. E usuário depende de atualização externa. Notícia, grupo, conversa, opinião, trending. Sem isso você trava. E quando você trava, você corre de volta para a socialização. E o ciclo fecha. Percebe a perversidade? A socialização que deveria ampliar você vira a coleira que impede você de ser. Agora eu fecho o loop que eu abri lá atrás. Por que a massa odeia quem pensa de verdade? Porque quem pensa de verdade recupera a autoria. Ele não precisa do clima para decidir. Ele não precisa do coro para sentir. Ele não precisa de plateia para existir. Ele não pode ser governado pela vergonha. Então a massa faz o que sempre fez. Ela transforma o pensador em ameaça moral. Ela chama de arrogante, chama de frio, chama de esquisito, chama de problemático. Ela cria um rótulo que autoriza a punição. E a punição, hoje, muitas vezes, é só uma coisa: isolamento social. Você perde convites, perde sorrisos, perde lugar. E para a maioria isso é morte simbólica. Então elas escolhem obedecer e chamam obediência de bom senso. Maquiavel entenderia isso com um sorriso que não é de alegria, é de precisão. O poder mais estável é aquele que faz o dominado vigiar a si mesmo. E é isso que você faz em ambientes sociais quando pensa, melhor não falar isso. Quando pensa, isso vai pegar mal. Quando pensa, deixa. Quando pensa, não é a hora. Quando pensa, vou só concordar. Você acha que está sendo educado. Às vezes está. Mas muitas vezes você está sendo governado. E governo que entra pela sua boca é o mais eficiente porque não deixa marca. Agora eu vou te dar mais uma ideia que deveria ser suficiente para encerrar o vídeo. Mas não vai encerrar, porque aqui a regra é pressão contínua. A massa não precisa te proibir de pensar. Ela só precisa te fazer sentir que pensar custa caro, custa ser amado, custa ser incluído, custa ser lembrado, custa ser normal. E aí você escolhe não pensar, e ainda chama isso de paz. Mas paz que depende de auto-engano é só anestesia. Agora o final não vai entregar o melhor. Ele vai reorganizar tudo o que já foi dito até você sentir aquele encaixe brutal. Você achava que socialização era vida. Você achava que estar em grupo era saúde. Você achava que conversar era pensar. Você achava que ter opinião era ter consciência. Mas se tudo isso fosse verdade, você não se sentiria tão confuso quando fica sozinho. O que te confunde no silêncio não é a falta de gente, é a falta de você. E agora? A frase do clímax, uma frase impossível de relativizar se você for honesto. Quem controla o seu pertencimento, controla o seu pensamento. É isso. Não é tecnologia, não é governo, não é teoria. É pertencimento, é a coleira que parece abraço. E é por isso que Maquiavel ainda é atual. Porque ele não falou apenas de reis e palácios. Ele falou de psicologia, de como pessoas são conduzidas quando têm mais medo de serem rejeitadas do que de serem enganadas. E agora, o fechamento com peso. Se você quer voltar a pensar, não começa falando mais. Começa suportando a vergonha de não pertencer por um tempo. Começa permitindo que o silêncio te desorganize. Começa aceitando que algumas pessoas vão te achar estranho, porque elas não estão acostumadas com alguém que não vive reagindo. E aí, pouco a pouco,
você vai sentir uma coisa rara, sua mente voltando a ser sua. Não como euforia, como gravidade, como presença. Como um tipo de calma que assusta a massa, porque calma é sinal de autoria. Se alguma coisa dentro de você ficou quieta agora, comenta só: eu retomo a autoria. E se inscreve para continuar. Não para colecionar ideias, mas para parar de ser conduzido por climas. Porque o controle invisível não começa quando alguém te manda. Começa quando você precisa do grupo para pensar por você.